Fala, bruxones, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muitíssimo bem. Para você que não me conhece, meu nome é Shelly, sou fundadora aqui do Caminho da Leoa e esse é um espaço muito sagrado de autoconhecimento com mensagens oraculares, tá certo? Temos os oráculos, enfim, são tarôs, né? E também outros oráculos que eu trabalho para complementar a leitura. Esse é um espaço seguro, sagrado, então pega um momento, uma situação ali que você esteja em paz, onde você possa ouvir as mensagens que serão ditas aqui. Eu sempre falo que é muito importante a gente ter um momento de individualidade, para você se reconectar. É aquela comunicação interna, mas também uma comunicação com a sua espiritualidade, com a sua divindade, seja lá quais forem suas crenças. Eu sou bruxa natural, sou taróloga, faço várias coisas na minha vida e eu aprendi que, como espiritualista, eu aprendi que a gente tem que abraçar todas as crenças de forma igualitária, todos nós temos o direito de exercer a nossa fé tal como queremos. Então aqui é um espaço onde você tem propicia o autoconhecimento indiferente das suas crenças. Os oráculos, eles abraçam todas as pessoas, todas as culturas, é atemporal e as mensagens aqui são universais, tá certo? Então, bruxone, pega um tempo para você, porque aqui vai vir expressões, vai vir uma comunicação para te ajudar, te auxiliar no momento. E é preciso você estar conectada com isso. Procure também vigiar os seus pensamentos durante a leitura. Por quê? Porque tudo é energia. Nós somos feitos de energia, tudo é feito de energia. Então, nós recebemos e emanamos energia também. Então, é importante que você procure manter os seus pensamentos o mais neutro possível ou positivo, porque isso também influencia a leitura e até a sua interpretação também do que foi falado aqui. Tá certo, bruxones? Então, vamos lá. Já vamos às apresentações, porque eu já começo meus vídeos, claro, né? Falando a apresentação das cartas. Todas as leituras, bruxones, hoje, elas são feitas com este tarô, que se chama O Diário de uma Bruxa. Esse tarô é a coisa mais linda. Ele tem várias bruxinhas, tem também os familiares que nós chamamos, né? Que tem toda bruxa, né? Tem um animal que é o familiar. O familiar é o guardião. É aquele que literalmente vem para cuidar, né? Dessa pessoa nesse plano, nesse ciclo, né? Enfim, é muito maravilhoso. Então, esse tarô eu amo demais. Eu já vou até apresentar já as opções para vocês, já mostrando para vocês os oráculos, tá certo, bruxões? Então, a gente tem aqui, ó, na opção número 1, este oráculo que se chama Cosmic Insights. Esse oráculo é lindo também, eu amo de paixão. É um oráculo que ele fala muito de uma questão de universalidade. Ele traz mensagens variadas, então aqui vai ter astrologia, vai ter parte afetiva, parte profissional, reflexões, questão de condicionamentos. Ele mostra várias coisas. Na segunda opção, nós temos o outro oráculo que já é totalmente diferente desse. Este aqui é o The Star Seed Oracle. Então, aqui já são mensagens de semente estelar, né? Nós estamos falando aí de situações de outras dimensões, né? Quem gosta de estudar sobre povos em outras dimensões também, né? Nós temos aqui esse oráculo especial que traz essas mensagens além da nossa dimensão aqui que vivemos, que é a 3D, né? E não menos importante, nossa última opção, que aqui já é mais para quem gosta das bruxinhas, né? Um caminho mais místico. Nós temos este oráculo aqui, que é o Moon Witch Oracle. Esse oráculo, ele é maravilhoso. Eu já falo diretamente sobre bruxas, né? Sobre as pessoas que gostam de magia natural, porque ele traz uma energia também de
de deusas, deuses, mas também ele fala da lua também, né? Então as fases da lua, as influências dela na nossa vida. Então aqui vai ter várias situações, todos os oráculos que eu tô trazendo para vocês é sobre autoconhecimento. Todos eles vão trazer lições, aconselhamentos, direcionamentos. Então, é isso. Falo para vocês que é uma leitura coletiva, então é muito importante você filtrar as informações, tá certo? Leitura coletiva tem várias situações para todo mundo, então não force a encaixar nada. Apenas deixem fluir. Então escolham entre uma das 3 opções, tá certo? Então vou mostrar aqui de novo. Aqui ao vivo é assim, gente. Primeira opção é Cosmic Insights. Segunda opção, The Star Seed, Oracle. Terceira e última opção, Moon Witch. Então tá certo? Aqui a gente tem as 3 opções. Vocês escolham, por favor, a opção que melhor cabe a vocês. Tá certo? Então vamos lá, bruxones. Vamos embora? Já vou começar aqui então com a opção número 1, para quem escolheu Cosmic Insights. Primeiro vamos entrar aqui. Eu esqueci de falar, claro, né? Que todo final de leitura a gente vai ter também uma mensagem aqui para vocês do Oráculo de Bolso do Léo Lousada, tá? São 77 mensagens para despertar da consciência. Esse oráculo vai ser para finalizar as leituras, tá certo, bruxões? Então, para você que escolheu a opção número 1, o Cosmic Insights, vamos ver aqui para vocês a mensagem aqui. Vamos deixar em aberto, eu coloco um título, bruxones, mas aqui tem que cair informação que for compatível para você, o que tiver que vir para você, tá? Porque muitas vezes já pensou você colocar o amoroso ali, aí aparece uma questão de você focar no seu financeiro. E isso acontece, viu? Inclusive eu que também gosto de acompanhar várias oraculistas, assim, oraculistas que eu amo, que eu admiro muito. E eu faço as leituras para mim, claro. Então, às vezes cai essas situações. Olha, você está focando numa coisa que não é para focar. E isso também é importante, tá certo? Então, aqui são mensagens que você precisa receber. Vocês não estão vendo, mas eu estou arrumando as cartinhas da forma que eu costumo arrumar normalmente, hein? Então, vamos lá, bruxones. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, a gente já direciona essa leitura já de início com o 7 de paus. Temos aqui uma rainha, a rainha de ouros, rainha próspera, aquela rainha que a gente quer chegar lá, entendeu? Aqui temos um arcano maior que é o Hierofante. E temos outro arcano maior aqui, que neste tarô é a tola, mas no caso representa o louco. Ou seja, o louco, o tolo, é o consulente, né? A pessoa que está recebendo essa leitura, essa energia, né? E no fundo do deck, nós temos aqui um 5 de copas. Então, vamos lá, pessoa da opção número 1. Bom, nós temos aqui uma leitura que está forte, né? Eu tô falando aqui com pessoas que pode estar vivendo um ciclo, né? Aqui com o nosso 7 de paus, vou até mostrar essa carta de novo aqui para vocês, ó. Vocês percebem que é uma bruxa, que é uma pessoa, né? Que está na defensiva, ela está se sentindo acuada, sentindo que ela está sendo atacada de vários pontos, né? Então, assim, primeiro aqui eu tô falando com pessoas que podem estar se sentindo nessa situação onde você tem que estar sempre atento, sempre em alerta
para você receber alguma bomba de alguém, alguma situação, alguma conversa atravessada. Às vezes você tá numa situação, eu não sei com quem que eu tô falando aqui, mas eu tô captando aqui mensagem também para pessoas que pode estar em algum desacordo, algum desalinho com alguma pessoa, né? Ou com algumas pessoas, enfim. Que aqui a gente tem um grupo de pessoas apontando, né? Apontando, direcionando o dedo. Aqui no caso são as varinhas. Então é como se tivesse acontecendo um problema de comunicação, né? E você tá se sentindo na defensiva. Posso estar falando com pessoas que não gostam, né, de reagir, como também aqui pessoas que reagem. Então são esses dois grupos de pessoas, né? São as pessoas que reagem a esses ataques, fica na reatividade, mas está ali atuante também. Pode responder, pode devolver as palavras, devolver o ataque. Como tem pessoas que estão recebendo e estão se sentindo acuadas, né? Só que a gente tem aqui logo em seguida, a gente tem uma rainha de ouros. A rainha de ouros, olha como ela está aqui no trono dela. Ela parece que ela está numa defensiva, com as perninhas viradas para cá, ou seja, ela não está direcionada para a pessoa à frente. Isso já é uma comunicação. Quando a gente observa, né, a linguagem corporal, quando a pessoa ela está com os pés, diz, né, inclusive literatura sobre isso que eu já li sobre também, se você está conversando com uma pessoa, talvez ela esteja com o corpo virado para outra direção, talvez ela não esteja tão focada no que você está falando, prestando muita atenção no que você está querendo dizer. Então aqui essa rainha, ela pode estar olhando diretamente para quem está ali no movimento de ataque, de comunicação torta, mas ela não está com a atenção plena naquilo. Porque de certa forma, ela acredita que ela não é isso que a outra pessoa está falando. Então essa rainha de ouros aqui, ela mostra que é dessa forma que é o melhor a você agir. É não responder com ataque, querendo ter a última palavra, né? Porque, gente, comunicação é uma coisa assim primordial. O ser humano é um ser social, nós somos uma espécie da natureza que somos seres sociais. Então é muito importante que a gente entenda que além do coletivo, nós somos seres individuais também. E que nós precisamos entender que a comunicação mais saudável começa dentro da gente. Então, assim, se você se respeita, você se admira, você tem alguma questão que você precisa trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança, então trabalhe isso melhor. Porque quando alguém vir direcionar algo a você, você vai saber identificar se isso é um ataque espelho, né? Aí dentro da psicologia, psicanálise, vai ser explicado isso. Muitas vezes o ataque que alguém direciona para você é um espelho, é como se ela tivesse direcionando esse ataque a ela mesma. É a ausência de algo nela, dentro dela, na vida dela. E ela ataca a outra pessoa nesse movimento de se auto-atacar também. Então, bruxones, sabedoria, né? Aqui a nossa rainha de ouros, né? Ela pede para que você organize primeiro a casa interior, que você ore para si mesmo, que você entenda quem é você, o que você veio fazer aqui, seu propósito de vida, né? A sua missão de vida. E se preocupar com a sua jornada, porque no meio da nossa jornada vão aparecer muitas pessoas que vão tentar derrubar a gente, colocar a gente para baixo. Então, bruxones, aqui é a hora que você tem que olhar essa bruxona aqui, ó, essa rainha, vou falar bruxona porque também considero bruxinha, né? Ela entende o poder que ela tem. Ela tá num trono, ela tá dentro dos domínios dela, né? Quando você domina a sua mente, domina seus sentimentos, não vou falar que você fica impenetrável, porque todos nós também temos nosso lado vulnerável. Mas ela é uma pessoa que ela demonstra aqui que ela tem autoconfiança, que ela entende que sim, ouvir certas palavras de pessoas que a gente ama, que a gente gosta, dói, mas que isso tem que entrar com filtro dentro da gente, tá certo?
A rainha aqui, ela fala pra gente isso, que a gente tem que saber filtrar o que fica, né? Porque eu acredito que palavras ditas, elas não têm retorno mais. É como se fosse um vaso quebrado. Não dá para colar muito bem um vaso quebrado, né? Ou você quebra e reconstrói de novo, que já vira um outro vaso, ou simplesmente você vai colocando coisinhas ali, que nem os orientais, né? Que ele, não sei se é no Japão, na China, me perdoem, gente, mas eles têm uma técnica onde eles consertam os vasos, as rachaduras com ouro. É uma forma de você ressignificar algo ruim que aconteceu, né? Como essas comunicações aí violentas, vamos dizer assim. Porque tem comunicação não violenta e também, consequentemente, tem a comunicação violenta, tá? Então aqui, bruxões, pede para que você também, né, a rainha, ela pede para que você tenha a sabedoria e você escolha as suas batalhas. Escolha aonde você vai entrar, porque cada vez que você entrar num embate com alguém, existe um desgaste grande de energia. Você está concentrando muita energia numa situação que talvez não valha a pena. Porque às vezes essas pessoas, elas precisam de cura interior. E não é você, às vezes, que vai ajudar essa pessoa. Você tá sendo ali você tá sendo o saco de pancada naquele momento. Então, aqui é a hora que você vira as costas e você vai para uma outra direção. Tem que saber abraçar o que é nosso. O que é do outro é do outro. O que é nosso é nosso. Por que eu falo isso, né? Aqui logo em seguida a gente tem o Hierofante. E o Hierofante, gente, olha aqui, ó. Aqui essa figura do Hierofante mostra ele dando uma aula de meditação, de mindfulness, sei lá, né? Aqui a gente entende que é uma pessoa que já está equilibrada, uma pessoa que está compartilhando com outros um conhecimento, mas essa pessoa ela entendeu justamente o que eu falei, que você precisa estar centrado e centrada. Quando você olha para dentro de você, você consegue entender por que dói certas coisas, o que você tem que trabalhar com isso. Mas também entender que a partir do momento que você resolve o problema com o outro, o problema que essa pessoa tem com você fica com ela. Então aí a hora que a gente entende aqui, ó, que esses ataques que nós recebemos, a gente não precisa responder da mesma forma. E também não precisamos entrar em todos os embates. Às vezes é melhor sair de cena, sair de cenário, para você manter a sua paz, para você manter sua plenitude, sua concentração, você foca nas suas coisas, entendeu? E eu tenho aqui o louco para mostrar para você que de tudo isso que está acontecendo, se você tem medo se você não tá sentindo que você tem a coragem de você enfrentar talvez essas pessoas, agora é hora de você ter essa coragem. Porque tem pessoas que às vezes precisam de certas palavras para entender até onde vai o limite dela e até onde vai o seu limite também. Lembrando, não é comunicação violenta, não é retribuir com briga, com desafeto, com várias coisas. É você saber se posicionar, impor limites e impor respeito. Né? O louco ele fala isso ele traz essa leveza porque é aquela coisa, é você resolver o seu problema com o outro internamente, você entender o que é seu e o que é do outro e você saber se comunicar para estabelecer respeito, estabelecer limite. Então aqui traz uma leveza para você não fazer isso de numa comunicação que você está retribuindo o que o outro está te oferecendo. É você fazer de uma maneira diferente. Até porque, se o outro continuar com uma comunicação violenta, é a hora que você vai fazer o quê? Vai se retirar. E aqui no fundo do deck, gente, eu falei pra vocês que nós temos um 5 de copas. Então, pra mim aqui, mostra que você, bruxone, tá que nem essa bruxinha aqui, ó. Tá no mar, fica triste, deve estar acontecendo coisas aí que mexeu com você. Porque foi como eu disse, às vezes a gente escuta certas coisas de pessoas que a gente gosta, né? Pessoas que era pra gente admirar, que a gente ama. E essas pessoas nos decepcionam. Eu sei que é difícil lidar com mágoas, perdoar. Mas
é muito importante para a gente manter nossa paz, a gente entender muito o que eu falei, sabe? A questão do outro, o que é seu, o que é do outro, e dar um tempo para você. Eu não sei o que aconteceu com você, Bruxane, que tá aqui me assistindo, mas se você tá num processo de mágoa, é bom levar isso pra terapia, cuida da saúde mental. A gente cuida, quem faz terapia entendeu que nós somos seres individuais e coletivos e que para a gente conseguir conviver no coletivo, a gente precisa se cuidar, se proteger, proteger a nossa mente. Eu, como eu sou terapeuta também, trabalho com energia, eu falo para vocês, muita coisa começa no campo energético e a gente precisa cuidar desse campo energético. Tanto o nosso interior quanto o que a gente recebe ou o que a gente passa também. Então, assim, energia tá vibrando o tempo todo. Então, vamos cuidar dessas energias, tá certo, bichões? Vou trazer aqui para vocês uma mensagem do Cosmic Insights. Não fiquem desanimados com tudo isso que eu tô falando, hein, bruxões? Porque a vida toda a gente tem que lidar com as pessoas. A gente tem que lidar com a gente, com as pessoas, o quanto as pessoas nos afetam, o quanto a gente tem as conversas internas que também não são fáceis. Mas tudo vale a pena e tudo tem um propósito, tá certo? Vamos lá. Eu já peguei aqui 3 mensagens para vocês. Eu vou aproveitar também a mensagem de fundo. Ó, primeira mensagem que a gente tem aqui, ó. Let it go. Vacation, que significa viagem, férias, né? E a terceira é abra seu coração. Então aqui, ó, já tá dizendo, tá na hora de você partir dessa situação, sair de cena, quando não tá te fazendo mais bem, sai de cena. Às vezes o silêncio é uma das melhores respostas. E às vezes é o melhor a se fazer, para você evitar um desgaste. E aqui vacation mostra você se locomovendo, você saindo, mudando de ares. Então, às vezes, você mudar de situação, de local, mudar a sua rotina. Então, aqui o simbolismo de viagem significa várias coisas. Uma transição, uma transformação. É você saindo um pouco desse ambiente tóxico que não tá te fazendo bem. E essa outra carta, né, que é o Abra o Seu Coração, aqui até fala, né, vai te ajudar você trabalhar mais amor na sua vida, amor por você mesmo. Às vezes esse silêncio é para você engolir o orgulho, vamos dizer assim. Não pense que você tá engolindo o orgulho, você tá perdoando, tá deixando a pessoa por cima. Não, você tá olhando para você, você tá se cuidando. Cuidando do seu interior. Então, abra seu coração para você mesmo e se cuide. E ó, por que eu tô falando isso? Olha no fundo do deck que saiu aqui, ó. Saúde. Então, cuide da sua saúde. Eu tô falando com bruxões que pode estar sendo afetado aí o sono, saúde mental, tá afetando o físico. Então, não deixem isso acontecer. Nem todo mundo merece o nosso afeto. Mas também não devemos deixar essas pessoas ou essa pessoa nos desestruturar no ponto de a gente ficar doente. Não vale a pena, bruxões. Vamos aqui a uma mensagem do nosso oráculo de bolso. Olha só. Temos aqui, ó. Mensagem 43. O alimento da sombra. Que parte sombria dentro de você se alimenta secretamente do seu próprio sofrimento, sussurrando que você não merece ser verdadeiramente feliz e realizado. Bruxones, todos nós temos luz e sombras, todos nós. E quando a gente reconhece as nossas sombras, ou seja, aquilo tudo que a gente não quer demonstrar para o mundo, a parte negativa da gente, ou quando a gente tem um gatilho em alguma situação e vem à tona um lado muito ruim da gente, é justamente esse momento que você tem que olhar para isso, reconhecer isso e
abraçar essa situação, porque geralmente isso vem muito de traumas, isso vem de coisas enraizadas. Então, trabalhe isso. É muito importante, né, você reconhecer que você tem sombras. Todos nós temos sombras, todos nós temos nossos traumas, tem karmas também, tem lições kármicas a aprender. A gente está numa experiência humana, estamos numa vivência humana. Então, o aprendizado faz parte. Aqui fala de você. Vou falar com cuidado isso porque eu não estou romantizando o sofrimento, mas é você ficar numa zona de conforto de um sofrimento que você já conhece. Quando você já passa certas situações que já te chateiam, é um sofrimento, é um desgaste, traz mágoa, traz tristeza, frustração, mas você já reconhece essa situação e você fica presa nessa situação. Então se torna o quê? Um conforto num desconforto. Quando, aqui eu tô falando com bruxones que, aqui até com 5 de copas, me fala que você já chegou no seu limite, tá? O coração tá ferido, seu espírito tá ferido com isso, sua mente, suas emoções. E aí é hora que tem que tomar cuidado com o corpo, que o corpo ele somatiza isso em doenças. Então se você já chegou no seu limite, esse conforto do desconforto já deu. Então é hora de encerrar isso. Então, bruxones, vocês que estão me assistindo, cuidem de vocês, cuidem da energia de vocês, tá? Sigam os conselhos aqui do Hierofante, da Rainha de Ouros, sabe? Sem entrar mais em você. Foca em você, nos seus cuidados, do que é seu, do que não é seu. Reconheça quem é você, reconheça as suas sombras, como eu disse aqui. E ó, seja ousado, tenha coragem. Se você precisar responder para alguém, faça diferente. Não entregue para o outro o que ele quer. Porque às vezes as pessoas elas querem tirar a gente do nosso centro. Mas não entreguem isso para essas pessoas. Tá certo? Olha, bruxones, eu já agradeço a presença de vocês. É um prazer estar aqui, passar essas mensagens. Eu espero que você acolha esses aconselhamentos. Acolha o que for para você, o que for de aprendizado. Alguma coisa você vai tirar do que eu disse aqui até agora. Então é muito importante fazer esse filtro, tá certo? Aqui é como se fosse uma conversa ali. Só falta o nosso chá pra gente conversar. Quem gosta de café traz o café, não tem problema. Mas é importante a gente ter esse diálogo. Você tá aqui para se autoconhecer. Então absorva essas mensagens, reflita sobre elas. Se você quiser, e claro, ajuda muito, né, a mim aqui, o nosso canal também, se você puder curtir, comentar, deixar nos comentários o que você sentiu do que você recebeu aqui e também compartilhar com pessoas também que precisam receber essas mensagens. Tá certo, bruxones? Já dizer para vocês que se você gostou dessa mensagem, quer receber mais como essas, eu trago essas mensagens toda semana. Então, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, tá certo? Assim vocês vão saber novos vídeos no canal. O nosso canal já tem muitos vídeos. Os vídeos, eles são atemporais. Então, se você chegou ali, na timeline ali, e você viu algo que te interessa, pois vá. Vá, veja o vídeo, porque alguma mensagem importante tem para você, tá certo, bruxões? E também se você gosta do Instagram, tudo mais, redes sociais, né, que faz parte. Eu também divulgo meu trabalho lá. Eu comecei o meu trabalho com a Sou Leoa, e a Sou Leoa é como eu. Ela evoluiu e eu já saí desse Sou e agora estou numa jornada e estou levando outros bruxones comigo. Então, o Caminho da Leoa, ele está lá no Instagram, no @o Caminho da Leoa. É só você seguir, tá certo? Que tem lá também mais informações. Eu tenho o grupo também no WhatsApp, se você quiser participar. E também faço leituras particulares, tá certo, bruxões? Todas essas leituras que estão aqui, elas são coletivas, porém eu faço leitura particular com a sua energia, canalizada com a sua energia. Você me traz casos, me traz áreas, situações, eu faço essa leitura para você. É uma leitura que também é esse espaço de acolhimento que eu tô tendo com você aqui agora. Então eu faço essas leituras, também faço o trabalho de arcano pessoal. O arcano pessoal, ele é como se fosse um mapa astral dentro da astrologia. Só que o mapa astral é da astrologia. Dentro dos saberes, dos arquétipos do tarô, nós temos o arcano pessoal. O arcano pessoal, ele vai trazer informações
Tem cada arcano que pode reger a sua vida, tá? Então, por isso que é um e-book personalizado, ele é permanente, você pode consultar ele em vários momentos da sua vida, porque ali tem ensinamentos para você. Tal qual, né, na numerologia a gente tem o ano pessoal, aqui também você vai receber também o seu ano pessoal, tanto da numerologia, tanto quanto o arcano que vai reger esse ano pessoal. E sua missão de vida, tá? Que a missão de vida ela vai trazer um direcionamento. Às vezes você está seguindo uma jornada que não está condizente com a sua missão. Por isso que existem alguns entraves. É como se o universo tentasse te encaminhar para a sua jornada, para o seu caminho certo. Então, o arcano pessoal também traz essas informações importantes para te ajudar a ter uma jornada mais fluida, tá certo? E para quem também quer tratar suas energias, fazer limpezas energéticas, é muito importante, né, a gente cuidar das nossas energias e trazer situações de cortes para a gente ter nossa abertura de caminhos, de prosperidade. Então, eu trabalho com radiestesia radiônica também. E vai ser um prazer te atender. Então, tanto para leituras particulares, acesso ao arcano pessoal e também para o tratamento terapêutico de radiestesia radiônica, o link está na descrição do vídeo. Tá certo, bruxones? Beijo e vamos para a próxima opção? E vamos aqui, bruxones, para a opção número 2, Moon Witch. Moon Witch, maravilhosa. Vamos lá, bruxones. Vamos respirar, vamos trazer a informação que você precisa aqui. Lembrando que são leituras coletivas, então não force a encaixar nada. Alguma energia aqui está sendo captada e será para você também essa energia, tá certo, bruxão? Então vamos lá. Opa, vieram duas. Se vieram duas, eu vou abraçar, hein, gente? É isso. Eu sempre respeito a vontade do tarô. Meu tarô aqui, ó, babadeiro. Muito bem. Se vocês escutarem um barulho, gente, não liguem, tá? Porque eu sou vizinha de 2 escolas por falta de uma. Então, são adolescentes gritando, são crianças gritando. Então, acontece. Vida real. Então, vamos lá, bruxones. Nós temos aqui um Ás de Copas. Temos também aqui um Ás de Espadas. Temos um arcano maior, o Carro. E temos um 2 de espadas aqui. No nosso fundo do deck, nós temos um outro arcano maior, que é o Dependurado. Aqui ele tá como um enforcado, mas eu não gosto de usar essa expressão. Eu prefiro o Dependurado. O Dependurado, ele não tá enforcado, tá? Ele sempre tá de cabeça para baixo, mas ele tá ali, ó. Ele tá com os braços presos, das pernas presas, mas ele tá segurando uma chave aqui, ó. Tá segurando uma chave na mão. E geralmente também o dependurado, ele tem um símbolo embaixo, uma aura, uma auréola, né? Em volta da cabeça, ou seja, trazendo o quê? Energia do chakra coronário, né? Que é um despertar da consciência. É uma ligação com o eu superior, tá? Vou explicar depois tudo direitinho. Mas vamos lá, bruxões. Quando a gente começa aqui com Ás de Copas, eu já falo para você que está me assistindo que você pode ter uma inspiração que vai tocar muito o seu coração. Eu não vou falar para você que está me assistindo que é uma leitura amorosa, porque isso pode ter vários significados. Tá? O Ás de Copas, tudo bem que a gente está falando do elemento água, a gente está falando de emoções, de coisas do coração, coisas que afetam o nosso coração. Mas tem muito mais coisas além de vida afetiva. Vida afetiva é importante, mas essa não vejo como uma leitura que fale sobre isso exatamente. Se você quiser colocar dentro dessa situação, tudo bem, tá? Mas como o Ás de Copas aqui, ele vem me trazendo o quê? Que tá para chegar na sua vida
uma oferta que vai tocar o seu coração. E isso pode ser de várias formas, bruxões. Isso pode vir na forma de uma nova amizade, de você receber ou celebrar alguma coisa com a sua família, né, com seus amigos. Você ter uma inspiração, por exemplo, de uma nova profissão, aprender alguma coisa nova. E isso, de certa forma, plantou uma sementinha no seu coração e isso vai te tocar. Aqui, né, pode até me falar de pessoas que podem mudar muito, né, mudar forma de pensamento, mudar comportamento. Quando a gente compartilha ideias, experiências com as outras pessoas, estamos abertos tanto a compartilhar quanto a ter um movimento de escuta, a gente tem essa questão. Deixa eu até parar aqui, que tava tocando uma live. Esse movimento de receber, dar e receber, a gente pode conhecer pessoas que vão mudar o direcionamento da nossa vida. Então, você pode ter uma inspiração que você pode, de repente, você desenvolver novas crenças, despertar novas habilidades e também o despertar da consciência, né? Porque daí mudam muitas coisas. Você vai falar assim, não, peraí, eu não conhecia isso. Eu nunca pensei dessa forma. Então é a hora que eu vou mudar. Aí a gente tem aqui logo em seguida o Ás de Espadas, né? O Ás de Espadas, ele vem trazendo essa questão do mental. Então é algo que também não vai tocar só o seu coração, vai mexer com a sua mente. Então você vai entender que talvez a forma que você está vivendo não é o caminho certo para você. E que você pode, a partir de agora, mudar o direcionamento da sua vida. Algo também vai despertar aqui no seu campo mental. Isso é muito bom. O despertar da consciência, né? Eu falo que o autoconhecimento transforma, mas o despertar da consciência nos liberta. E você pode ter esse movimento de se libertar de certas amarras, de certa construção. Às vezes você vem de uma base familiar que está muito interligada com linhas kármicas, a gente fala dentro da parte energética, né, dos trabalhos, inclusive de radiestesia radiônica, que eu faço esse trabalho, a gente fala de maldições familiares, né, onde existe um condicionamento muito negativo e tóxico, contratos que podem ter sido feitos, né, tem gente que faz muitos juramentos, muitos contratos de escassez, de castidade, tem tantas coisas que acontecem na nossa ancestralidade. Isso vai passando de geração para geração e as pessoas não resolvem isso. Ao contrário, elas se contaminam com aquilo e elas vão compartilhando isso com as outras gerações. E isso uma hora tem que parar. Então aqui eu posso estar falando com uma pessoa que quer parar esse movimento geracional, que quer fazer diferente, quer viver diferente. E isso requer muita coragem, né? Então, Ás de Espadas, ele vem trazendo o lado racional, né? Dizendo assim, não, com essa espada eu quero cortar isso. Eu não quero mais viver esse movimento, essa situação. Então, talvez vai aparecer uma pessoa para te trazer um novo movimento de pensamento. Você pode seguir uma nova carreira. Ou simplesmente você pode despertar para algo novo, né? Uma crença nova. Enfim, algo que vai mexer com a sua mente e vai te instigar a conhecer mais sobre alguma coisa e, consequentemente, a mudar. E aí é a hora que, se você tiver dificuldades para fazer esses cortes, aqui é um indício que está pedindo o quê? Se algo tocou o meu coração e mudou a minha forma de sentir, começou a fazer sentido. Sentir, fazer sentido. Então, algo me tocou, eu senti e isso começou a fazer sentido. E eu despertei a minha consciência para começar a me identificar nessa jornada de vida. Quem é o meu verdadeiro eu? Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Então, se isso for despertar em você, deixe isso fluir. Deixe isso fluir, bruxone, porque é uma oportunidade de você mudar a sua vida, tá?
Aí foi como eu disse, né? Dentro do Caminho da Leoa, eu gosto dessa frase, né? Que eu sempre trago para mim e trago para vocês e eu vou falar de novo. O autoconhecimento, ele nos transforma. O despertar da consciência nos liberta. Então, eu já digo que tem alguns bruxões que talvez podem estar com medo dessas mudanças. Isso é uma oportunidade de você até desbloquear habilidades, tá certo? E olha o que vem aqui, ó. Vem o carro. Né? O carro, ele fala de determinação, de você ser uma pessoa que tem determinação de seguir o seu caminho. Aqui tá falando para você buscar conhecimento também, para você o quê? Usar essa determinação do carro para você se movimentar, mas se movimentar numa direção norteada, em algo que você tem uma certeza do caminho que você está indo. Mesmo que ele é desconhecido, é algo que você determinou e falou, não, eu quero seguir por esse caminho. O carro, ele é uma energia muito forte. Ele simplesmente pede movimento. Ele pede um movimento e um movimento rápido. É uma energia que te potencializa, que te motiva e te impulsiona. Mas se você não tiver um direcionamento, você só vai gastar energia. Eu sempre gosto de lembrar do desenho da Alice, né? Que o gato ele fala, né, pra ela, né? Que quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Ou algo do tipo. Mas vocês entenderam a mensagem. Então, é assim que você quer viver? Acredito que não. Tô falando com bruxões aqui que estão despertando. Então, vamos direcionar essa energia para uma coisa que realmente vai usar de maneira positiva toda essa determinação que você tem dentro de você? Porque aqui eu vejo que eu tô falando com pessoas determinadas. Então aqui é direcionamento. Despertou a consciência, recebeu um insight, tá instigado em conhecer algo, segue para esse movimento. Pesquisa, estuda, tenha contatos, porque a partir do momento que você está aberto, vocês vão ver que o universo vai começar a trazer essas pessoas para vocês, para o caminho de vocês. A tribo de vocês vai começar a aparecer. E também algumas pessoas, algumas situações vão começar a sair do caminho de vocês. A partir do momento que você começa a se transformar, a sua jornada ela vai seguindo e algumas coisas vão saindo. Que é limpeza, né? A gente precisa fazer essa limpeza. É o detox. A gente precisa fazer um detox. Então, usar essa determinação de vocês, entendeu? E aí eu falo para vocês. Aqui vem inclusive uma mensagem do Dois de Espadas, pedindo para que você, no momento que você tiver dúvida, busca sua luz interior, consulta ali sua intuição, consulta sua mentoria espiritual, né? Quem te acompanha dentro das suas crenças e tudo mais. É importante você direcionar isso. Tá vendo aqui, ó? Para você acertar um alvo, ou seja, para você acertar a definição do caminho que você quer seguir, se você tiver na dúvida, você vai ser aquela pessoa que vai parar, vai pausar e vai raciocinar. Vai entender esse caminho, entender se é o que você quer seguir. E para você, ó, criar um norte para você, seguir com determinação. Você pode consultar a sua mentoria espiritual. Quem te acompanha que não dorme, a gente fala, né? Quem te acompanha não dorme, né? Quem me acompanha não dorme. Quem me protege não dorme. É mais ou menos nessa linha. Tá vendo que ela tá até com os olhos vendados, ó? Sabe por quê? Porque ela confia no processo. Porque ela confia que ela tá num caminho, que se ela tá no caminho certo, a mentoria dela vai orientar ela. Mas eu já falo para vocês, a espiritualidade não trabalha no nosso caminho se a gente não dar entrada para ela, pedir essa orientação. Então é muito importante que você consulte a sua mentoria espiritual se você tiver em momentos de dúvidas, mas se você também quer seguir, né? Trabalhar a espiritualidade, bruxonismo, é muito importante, é primordial, porque você vai sempre trabalhar de certa forma, você vai voltar lá para o princípio. Por mais que a gente vive num coletivo, você vai voltar para o individual para você chegar num ponto de você entender por que eu encarnei, qual que é a minha missão, qual que é o meu objetivo, qual é o meu propósito. E é a sua mentoria que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Então, nada melhor do que ela para vocês consultarem.
E aqui, ó, no fundo do deck, eu vou trazer aqui, inclusive, para vocês, de novo, o dependurado, tá? Aqui mostra que você pode se sentir, sentir que as coisas estão um pouco sem movimento. Aqui tem a chave, ela carrega a chave para abrir os próprios cadeados, né? Então, aqui pede para que você não fique se auto-sabotando. Se você tiver na dúvida, foi como eu disse, tá? Na dúvida, consulte a sua mentoria espiritual para pedir que elas te encaminhem, te deem sinais de que você está no caminho certo, que te ajudem a enxergar as oportunidades. E aí, a partir disso, você entende também que o processo de desacelerar também é importante, porque o dependurado, ele fala principalmente dessa pausa para você poder enxergar as coisas com mais clareza e você ter uma iluminação, tá? Ó, aqui não falei, aqui ó, de iluminação, de você ter um insight, você despertar a consciência. Então aqui com o dependurado, a chave que você carrega aqui vai ser a chave que vai destrancar todas essas portas. Se você tiver que desacelerar para você poder estudar, absorver as coisas, né? Aí é o caminho de autoconhecimento. Com isso você vai desbloquear várias coisas. E é a hora que você vai se direcionar para onde você precisa. Eu tô sentindo aqui muito forte a questão de você firmar o seu contato aí com a sua espiritualidade, tá certo, bruxões? E ó, para quem escolheu aqui, a gente tem semente estelar, tá certo? Então, quem gosta desses assuntos, gosta de estudar povos dimensionais, né? É importante também você buscar várias linhas de conhecimento, tá? Como aqui é uma leitura coletiva, eu tô falando com várias pessoas. Vamos entender aqui a mensagem que eu tenho para vocês. Mas olha, eu vejo coisa muito boa, gente. Quando a gente tem um Ás de Copas aqui, é algo que vai mudar a tua vida. E eu tenho muita confiança de que quem tá aqui me escutando vai ter coragem de enfrentar, sim, conservadorismo, enfrentar várias coisas, né? Pra viver essa situação e entrar num caminho de vida aí. Então vamos lá, bruxões, ó. Com o oráculo maravilhoso aqui do Starseed, nós temos aqui energia de Marte. Aqui, carta linda. Energia de Marte pedindo movimento, né? Então é uma grande caminhada. Aqui a gente tem, ó, entre as montanhas, né, uma grande caminhada, um caminho a ser perseguido, a ser seguido, né? Então aqui é energia de Marte. Se você tá numa energia aqui que te deixa em conflito, que te deixa com raiva, aqui até fala, né, para usar essa raiva, essa raiva como motivação, determinação, aqui, ó, para você seguir num caminho. É desconhecido? Vai ter medo? Vai com medo mesmo. Marte não sabe para onde vai. Aqui a gente fala de energia ariana, inclusive. É tomar iniciativa. Eu tenho essa motivação, gente, quando a gente recebe insight, esse insight não aparece à toa. É porque é uma chave de mudança para você. E toda mudança tira a gente da zona de conforto e, de certa forma, isso traz medo pra gente também, né? A outra carta que eu tenho aqui pra vocês, ó, é empatia da semente estelar. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aqui. Essas cartas são bem bonitas, né? Aqui fala pra você, ela tá como se fosse olhando para um espelho, né? Então aqui fala de um movimento para você olhar para si, enxergar sua própria verdade. E, principalmente, né, não absorver o que não é seu, porque muita gente pode se incomodar com essas mudanças, essa sua transformação. E foi como eu disse, a gente quer transformação, a gente tem que estar preparado para as mudanças, para a gente ter abertura de caminhos.
Então a gente precisa entender que quando o outro vem confrontar, a gente fala assim, nossa, você mudou muito, você não vem mais aqui, você não faz isso, você não fala mais nada, você não sei o quê. Tem pessoas que estão numa zona de conforto e elas querem manter a gente nessa zona. Então aqui fala para você tenha uma empatia, né? Lógico, né? Você não vai usar uma comunicação violenta com o outro, tá certo? Mas não vai entrar em conflito, nada. Vai apenas tratar com respeito, tratar com educação, mas ó, indico vocês aqui, bruxões, fechar o bico. Faça as suas coisas, deixa as suas coisas acontecendo. Ninguém precisa saber o que está acontecendo. Que as pessoas saibam quando já aconteceu. Vai ser melhor para você, te garanto. E aqui fala principalmente, né, para você não absorver o que não é seu, tá? Porque muita crítica que você vai receber é porque aquelas pessoas não querem mudar. Aquelas pessoas querem se manter naquela situação de reclamação dia após dia, sem fazer nada para mudar a realidade delas. Então, quando você começa a mudar esse condicionamento e sair dessa energia baixa, que é uma baixa frequência, essas pessoas podem se incomodar, tentar até te desestimular, fazer você questionar de novo seus caminhos. E aí a hora que você tem que ter empatia, tem, mas você, ó, saber separar o que é do outro e o que é seu. Infelizmente, gente, é isso. Eu vou falar infelizmente porque nem todas as pessoas que estão na nossa vida, elas estão seguindo um caminho, elas estão querendo realmente, de fato, mudar, ser pessoas que querem ser mais evoluídas, pessoas que querem ter prosperidade na vida. Então, para você que pede transformação, você vai ter que ter um afastamento dessas pessoas. Em resumo, é isso, né? A outra carta que saiu aqui, ó, é essa aqui. Linda essa carta também. Aqui fala a dupla missão, né? Fala de trabalhadores da luz, de semente estelar, né? Para você se servir ao mundo, servir a um propósito. Então, eu tô falando de bruxões aqui que tem um propósito muito maior. Não sei se você segue uma linha terapêutica, ou se você quiser seguir numa linha que trabalha com energias, que trabalha com saúde, enfim. Pode ser várias situações, mas aqui eu tô falando com bruxões que não vieram à toa. São bruxões que vieram para fazer grandes mudanças, viver grandes coisas, né? Fazer grandes coisas. Então, sair desse movimento, tá? Sair do movimento de visão de paralisia e, ó, usar essa chave aqui, ó, para você abrir as portas que você precisa. Destravar esses cadeados que estão te prendendo, tá certo, bruxões? Vamos finalizar aqui sua leitura com o oráculo de bolso no Léo Lousada? Vamos lá? Mensagem 53 para você que está me assistindo. Então aqui diz: somente o essencial permanece. Olha, tô falando até agora sobre isso, hein? Vamos lá. Quando tudo ao seu redor desabar, não se desespere, nem se preocupe, porque somente o que é essencial e verdadeiro permanecerá em pé. É isso, bruxões. Quando a gente está num movimento de vibração mais alta, de prosperidade, porque a gente está pedindo mudanças, né? A gente pede que seja feita uma limpeza na nossa vida de todas as energias indesejadas. Isso vai mexer com as pessoas que estão no nosso entorno e vão tentar desviar a gente do nosso caminho. Então, mais uma vez, sabe? O que é essencial? As pessoas e os movimentos, as situações que vão ser para o seu caminho, elas vão permanecer e vão entrar coisas novas. E o que não for, vai ser um favor não estar mais no seu caminho. Quando essas pessoas estiverem num caminho de evolução e elas tiverem em algum dado momento voltar para os seus caminhos, aí você avalia. Se você regrediu um pouco, vem dessas pessoas. Veja se elas evoluíram e elas chegaram ali perto de você, ou se você regrediu e essas pessoas voltaram para o seu caminho para ensinar alguma coisa para vocês. Gente, tudo que a gente vive na nossa vida é um aprendizado, tudo. Seja no momento se a gente ficar decepcionado ou não, ficar feliz ou não, é uma lição. E muitas vezes a gente demora para aprender essas lições. Às vezes lá na frente você vai falar assim, nossa, realmente aquela pessoa, aquela empresa que eu trabalhava, aquele grupo de amigos, aquela situação, aquele familiar,
não me acrescentava em muita coisa. Talvez eu poderia ter evoluído até mais rápido, mas não. Quando você pensar isso, você já ressignifica esse pensamento. Você pensa assim, ó, as coisas acontecem como elas devem acontecer, no passo que elas devem acontecer. A gente está no movimento de aprendizado. Então, quando você aprende e decide transformar, aí sim você começa a revisitar certas coisas e dizer, não, realmente de fato isso aconteceu, porque eu cheguei onde eu cheguei agora, eu entendi e aprendi, porque eu olhei para trás e eu ressignifiquei. Então, isso é ressignificar. No momento a gente não enxerga certas coisas porque às vezes isso afeta muito o nosso coração, né? Não comecei falando a leitura do que afeta nosso coração. Às vezes afeta nosso coração de uma maneira tão forte que a gente demora para se curar. Mas depois que a gente se cura e a gente está aberto à transformação, bruxones, tudo muda, tá bom? Então, bruxones, se você gostou dessa leitura, em primeiro lugar eu já agradeço por você que está aqui comigo. Eu trago leituras semanais, leituras como essa. Essa é uma leitura coletiva, mas eu tenho certeza que dentro da egrégora do Caminho da Leoa, algo de positivo veio para você. Se você quiser curtir, comentar, compartilhar, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa leitura, o que você absorveu, conta para mim sobre isso. Se quiser compartilhar com alguém que também deve receber alguma dessas mensagens, é muito bom, porque isso também ajuda, né? Contribui com o meu trabalho, né? De chegar a mais pessoas essas mensagens. E dizer para você também, Bruxone, que você, se você gostou dessa leitura, você se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, assim você vai saber sempre quando tem vídeos novos. Eu já tenho bastante vídeos no canal, então você assistam, as leituras são atemporais. Abrace sempre o que é positivo, né, para você, o que te apetece, tá certo? Peço para você também acompanhar o meu trabalho no Instagram, no @caminho da leoa. Ali eu trago muitas informações também sobre autoconhecimento, sobre essa parte oracular, tudo para te ajudar nessa jornada de vida. Tá certo, bruxões? E dizer também para vocês que gostam de leitura, se você quer sua leitura canalizada, sua leitura particular, eu também faço esse tipo de trabalho. Qualquer área da vida, questões, direcionamento, faço leituras particulares. Também tem o trabalho de arcano pessoal. O arcano pessoal, através do tarô, ele traz um trabalho parecido com o mapa astral da astrologia e também o mapa numerológico, né? Só que através do tarô, dos arquétipos do tarô. Você vai descobrir mais sobre você, coisas que você precisa trabalhar, desafios, dons que você pode desbloquear e entender sua missão de vida. Tá? Você pode entender através de um arcano que for para a sua vida, né? Que rege os seus caminhos de vida. Você consegue ter um direcionamento e entender se você está no caminho certo. E esse despertar que eu falei aqui, né? Pode inclusive acontecer você lendo o seu arcano pessoal, que é um e-book personalizado que eu faço para você. Trago também um pouco de astrologia e um pouco de numerologia, né? O seu ano pessoal dentro da numerologia e também dentro do arquétipo do tarô. Tá certo, bruxões? E também sou terapeuta, faço trabalho de limpeza energética, né? A gente faz um trabalho através da radiestesia para entender o que está no seu campo energético, que já pode ter afetado o físico, o mental, o emocional, e também antecipar isso, fazer limpezas também, né? Em outros campos da vida, né? Seja de ancestralidade, seja de outras vidas, a gente carrega coisas, né? Tem todas algumas situações e talvez os entravamentos da vida podem ser por ter essas energias acumuladas. Então a radiestesia, ela faz essa análise e a radiônica, ela faz o tratamento. Então, se você quer marcar a sua leitura canalizada de tarô, tá certo? De oráculos, se você quer também saber sobre o arcano pessoal e se você quer também um tratamento terapêutico de radiestesia e radiônica, o link está na descrição do vídeo. Tá certo, bruxões? Vai ser um prazer atender vocês. Sou eu mesma que faço esse atendimento, tá certo? E é isso. Desejo uma ótima semana, um feliz tudo para todos, muita prosperidade no caminho de vocês. Oi, bruxoninho, você que tá aqui pela opção número 3, com o oráculo Moonwitch.
vamos às suas mensagens aqui. Lembrando mais uma vez que essa leitura ela é coletiva. Então, absorvam as mensagens que for para você, não forcem a encaixar nada, tá certo? Se vocês sentirem de comentar, curtir, comentar, compartilhar, façam isso, porque sempre ajuda aqui o canal a crescer, as mensagens chegarem a mais bruxones. E eu também quero saber o que você está sentindo. Com relação às leituras que aparecem aqui, tá certo? O que te tocou? Se você quiser compartilhar alguma experiência, alguma coisa, pode ficar à vontade, tá certo? Vamos entender aqui a mensagem que os bruxões precisam receber. Deixa eu só abrir aqui melhor. Certo, vamos lá. Muito bem, bruxones. Vamos apresentar as cartas aqui para vocês. Nós temos aqui um rei. A gente abre essa leitura com o Rei de Copas. Em seguida, nós temos um 5 de espadas. Em seguida, nós temos um pajem de espadas. E nós temos um arcano maior aqui, que é o dependurado. Aqui ele tá como enforcado, mas eu não gosto dessa expressão. Inclusive, essa carta saiu na leitura 2, na opção número 2, e eu falei a mesma coisa. É isso, bruxones. Quem ama o tarô sabe que existem luz e sombras. Mas tem termos que eu não gosto de usar. Porque o dependurado, ele nunca tá enforcado, tá? Na verdade, ele tá sempre de cabeça para baixo, porque é para ver as coisas de um outro sentido, né? Pode ser uma paralisia, né? Algumas outras situações que eu vou falar aqui, mas não enxerguem como enforcado, porque ele não está enforcado. E nós temos ali no fundo do deck, ó. Olha que carta linda. 3 de copas. Carta maravilhosa, né, bruxones? Bom, bruxones, nós temos aqui uma leitura que fala muito do seu campo mental, né? Fala de coisas que podem ser desafiadoras, mas a gente vai tratar uma coisa de cada vez, tá certo? Eu tenho aqui essa primeira carta aqui que vai reger a sua leitura, que é o Rei de Copas. Então aqui eu tô falando com pessoas que são pessoas sensíveis, são pessoas que podem ter um grau de mediunidade, de sensitividade. E se você não tem, é bom você trabalhar isso, porque eu vejo pessoas que têm um forte potencial aí de expansão espiritual, né? Um despertar espiritual aí, onde você pode trabalhar as suas energias, inclusive ajudar outras pessoas. O Rei de Copas, ele representa também pessoas que têm muita sabedoria, tem uma sabedoria universal, né? Ele tem uma questão de trato com a humanidade muito forte. São pessoas que têm um equilíbrio emocional. Sabem que a gente não tem que ser emoção o tempo todo, né? O Rei de Copas, o Rei e a Rainha, eles entenderam isso, que eles conseguem acolher as pessoas, tratar com humanidade, sem tirar a autonomia delas, mas também entendendo que elas precisam se proteger a energia delas e também entender o equilíbrio das emoções. Quanto é importante a gente não negar os sentimentos, né? Mas a gente saber administrar esses sentimentos. Então eu tô falando com pessoas aqui que são pessoas mais sensíveis, mas são pessoas que ser sensível, tem até um livro que fala sobre isso, né? Pessoas altamente sensíveis. Eu, inclusive, me considero uma pessoa altamente sensível,
São pessoas que são sensíveis às energias, né, do ambiente, de outras pessoas. Então são pessoas que sentem as coisas com mais intensidade. Mas como eu tô falando de um rei de copas, eu tô falando com pessoas que já identificaram isso e sabem administrar melhor isso. Mas aqui também eu tô conversando com pessoas que, apesar de ser dessa forma, a pessoa tá passando por algumas dificuldades, tá certo? Existe ali umas dificuldades com questão ali de comunicação, né? O 5 de espadas aqui vem me falar, ó, vou até mostrar aqui, ó. Aqui a gente tem uma bruxinha que, como se tivesse tido uma discussão, ela acabou pegando algo que é de outras bruxinhas, né, de outras pessoas, e ela tomou isso pra si. Aí uma saiu decepcionada, a outra tá muito chateada, e essa outra bruxa tá segurando todas as espadas. Então, assim, tem casos aqui diferentes, tá? Eu posso estar falando com pessoas que podem ter tido alguma desavença, algum desarranjo com alguém ou com algum grupo de pessoas, alguma situação, e você tomou um posicionamento de um pouco de orgulho, de arrogância, né, de dominar a situação. Mas também tô falando talvez com um grupo de pessoas que já é ao contrário, que são as pessoas que sofreram esses ataques, né? Então alguém tirou o seu poder de voz, de expressão, e você já se sente mais assim reprimido, né? Aqui é como se representasse uma pessoa que foi opressora, uma pessoa que seguiu no movimento achando que tá por cima. E aqui eu falo para vocês, se vocês são pessoas que têm energia do Rei de Copas, então aqui já mostra para mim que você precisa usar dessa sabedoria e entender o que pode entrar ou não dentro de você. Porque a gente tem que trabalhar muito o nosso campo energético, a gente tem que trabalhar muito o nosso mental e o nosso emocional, para que nem tudo entre dentro de nós. E às vezes é muito necessário sair de cena, né? As pessoas da segunda opção, principalmente, que eu disse, né? Escolham as batalhas que você enfrenta. Essa parte serve para os dois, tá? Escolham as batalhas que vocês enfrentam. Você ganhar uma discussão não vai te tornar mais especial. Só vai te deixar alimentar o seu ego, te deixar ali em cima orgulhoso de alguma coisa que não vai levar a nada, porque no fim uma discussão leva a uma desavença, um desarranjo, uma comunicação às vezes violenta, e não é assim que deve ser. Tá certo, bruxões? Então é muito mais fluido a gente seguir um caminho de uma comunicação não violenta, uma comunicação, uma forma de se expressar de maneira saudável. E aí a sabedoria aqui do nosso Rei de Copas fala o quê? Olha, eu não vou me levar para o mesmo nível que você. Se você quer levantar a voz, se você quer discutir, se você quer me prejudicar de certa forma, eu não vou deixar isso acontecer. Eu vou simplesmente seguir o meu caminho em frente. Às vezes, bruxones, vocês saírem de uma discussão ou de algo que vai se tornar uma discussão, é o mais sábio a se fazer. Isso não demonstra fraqueza, nem covardia, ao contrário, você está se preservando. Quando a gente sai de uma discussão, o outro fica abandonado. Então, se o outro quer causar uma situação de energia baixa, porque isso vai baixar a energia, a gente acha que uma desavença, uma discussão vai deixar a gente com a energia lá em cima. Essa pessoa aqui que se sente orgulhosa, por exemplo, de ter causado uma discussão ou de ter vencido uma discussão, isso não vai levar a nada, é só um desgaste energético a mais. Então, assim, às vezes é melhor você silenciar, você sair de cena, né? Eu tenho aqui o pajem, né? O pajem de espadas, ele vem falando que é importante você começar a trabalhar esse movimento de melhorar a comunicação e entender que você nem sempre precisa ter razão. Às vezes, para você ter paz, é melhor você se desvencilhar de certas situações. É muito melhor isso, tá certo, bruxones? Pega esse ímpeto todo que você tem e direciona isso para uma coisa melhor. Pelo menos você não perde tempo da sua vida, né?
quando a gente pega um tempo da nossa vida para criar só energia negativa, para você se sentir mal, que uma discussão vai gerar uma energia negativa, não importa quem tem a palavra final, vai gerar sim um movimento de baixa frequência, que pode te deixar vulnerável no campo energético, né? Você pode receber ataques energéticos, fazer um rombo de aura aí, né? Seu corpo sutis vão ficar todos vulneráveis aí. E pra quê? Pra nada, porque, gente, o mundo tá precisando mais de energia de amor, não é mesmo? E a gente precisa começar a trabalhar isso mais dentro da gente, né? Aqui o pajem de espadas também me fala o quê, né? Assim, diferente da situação que aconteceu, você precisou, você foi exposto de alguma forma, você precisou de fato dar uma resposta e você não pode sair de cena, evitar uma situação para você não ter um desgaste, então que você use sua sabedoria, né? Como eu disse aqui, ó. Usa a sua sabedoria ali para você saber controlar suas emoções, administrar melhor suas emoções e se comunicar de uma maneira mais efetiva, assertiva, sem ser agressiva, sem estimular uma discussão. E assim, bruxones, se você está conversando com pessoas que são, vou chamar de ignorante, mas pessoas que não têm o autorrespeito, não se autovalorizam e as pessoas acham que levantar a voz, ofender, e desce o Hulk, né? A pessoa vai começar a se sentir forte. Eu cresço, não? Porque quando eu tô com raiva, todos se calam, todos se deitam aos meus pés. Quantas pessoas que passam na nossa vida que são desse jeito? Mas você não se esqueça que você é um rei de copas. Então você olha para essa pessoa e fala assim, nossa, tudo isso é um espelho, você está projetando isso em mim. Então fica com o que é seu. Você pode ficar com raiva, você pode ficar com nervoso, mas você vai sair depois dessa situação, você vai fazer o seu movimento, que eu conheço aqui os bruxones daqui. Quem é da egrégora do Caminho da Leoa, ou quem está chegando agora, sabe que a gente tem um espaço sagrado, onde a gente se concentra, faz nosso exercício de respiração, trabalha um movimento que tira a gente de um estado de ansiedade e é a hora que você entende o que é seu, o que é do outro. E aí você respira, você volta ao seu estado, né, mais calmo, mais relaxado e você continua fazendo o que você está fazendo no seu momento, no seu dia a dia. Tem coisas que não são fáceis? Não são. Mas é por isso que eu estou trazendo a energia de um rei de copas, porque você vai administrar esses sentimentos. Não é reprimir. As sombras, elas existem. A gente vai ter despertado coisas, né? Raiva, querer atacar o outro, querer retribuir. Então é a hora que você tem que reconhecer isso e trabalhar com sabedoria. Tá certo, bruxões? Aqui me fala, ó, que inclusive, né, dentro dessas discussões, dessas conexões que talvez você tenha que ter já... Eu falo de conexões porque aqui a gente tem inclusive o 3 de copas no fundo do deck, né? Eu tenho 3 pessoas envolvidas aqui em situações, ó. Aqui vai pedir que você sacrifique, né, algo, né? É como se você tivesse que repensar certas coisas. Então, poxa, quando você se acalmar, você vai revisitar esses momentos e falar assim, não, peraí, foi dito isso, foi feito isso, mas teve também esses comportamentos, eu já tive indícios disso. Esse é o momento de você parar, vai ser um movimento de você parar, você entender que você precisa ver as coisas de uma outra maneira. Nessa pausa, você vai precisar ter um afastamento dessas pessoas, dessas conexões, dessa situação, para você enxergar as coisas com mais clareza. E aí é a hora que pode vir algo difícil, né? O sacrifício, que é onde você vai começar a desconectar dessas pessoas e dessas situações. Porque se são coisas que te trazem um lado pior de você, né? Te deixam mal, aí é a hora que você precisa começar a se desconectar dessas pessoas, dessas situações. Eu falo que você pode conviver todo dia com uma pessoa e existir uma montanha aí entre vocês. Não precisa se fechar para tudo, mas se proteger, né? Então o sacrifício aqui é o quê? Eu vejo bruxões que talvez vão se quebrar com algumas pessoas, né? Com algumas conexões. Se quebrar o quê?
Você talvez admirou muito uma pessoa, você deu muito valor para uma pessoa e ela te decepcionou. Então aí isso muda a gente, muda. Não quer dizer que você não pode perdoar o outro, mas algo mudou, né? Eu falei em outra leitura da questão do Oriente, né? Que a gente tem a questão do vaso quebrado, né? Quando um vaso se quebra, a gente não consegue colar ele de novo, né? Os orientais, eles falam de passar ouro, né, nas rachaduras, ressignificar isso. Então, sim, eu falo que todo dia a gente muda, todo dia somos pessoas diferentes, e todos os dias são oportunidades de mudança. Mas respeite o seu limite, respeite o seu hoje. Não se force a nada. E assim, se tiver que sacrificar certas coisas, momentos, pessoas para você ter paz, melhor. Sabe por que eu tô falando isso? Porque quando você se distancia dessas situações, você vai enxergar coisas que aconteceram. Provavelmente já tem indícios, né, de até chegar num ponto desse, já tiveram indícios e você não percebeu, foi levando isso, talvez. É a hora que você vai entender que você precisa sair. E o sacrifício é esse corte, né? É esse afastamento. E você, enxergando isso com mais clareza, olha o que vai acontecer. A harmonia vai reinar. Você vai passar a focar em pessoas que te nutrem, pessoas que fazem você se sentir bem, aquelas pessoas que você quer ter por perto. E você vai aproximar energias de pessoas positivas, pessoas que estão numa energia que pode te trazer muito conhecimento, muita alegria, né? Uma outra forma de ser, de viver, conhecer coisas novas. Então, olha o que te espera. Às vezes é necessário a gente fazer cortes para a gente ter o melhor. Eu tô falando com bruxones aqui que merecem ter conexões saudáveis, pessoas alegres do seu entorno, sabe? Quando você sai, você volta leve para sua casa. É isso, é esse tipo de conexão que eu tô trazendo para vocês. Bom, bruxones, vamos trazer aqui agora a energia do oráculo Moonwitch, que é o que trouxe vocês para essa leitura 3. Agora vai vir a profundidade aqui, a energia das luas, pode ser de deusas também, que esse oráculo ele fala sobre vários aspectos, tá? Vamos lá. Certo, vamos lá. Então, bruxones, nós temos aqui a carta Movimento. Olha que oráculo lindo. Movimento. Nós temos aqui também a deusa Kali. Que linda. E nós temos também aqui, ó, a lua minguante. Olha só, bruxones. Aqui me fala que você vai entrar num momento mais, num movimento, né? Aqui um movimento de inspiração, tá? É um movimento de despertar, que tem a ver ali com nossa energia do dependurado, né? Que é o momento que você vai parar para você refletir e a partir disso você vai se movimentar para algo que vai despertar sua consciência, né? Vai te inspirar para você fazer esses cortes e você chegar nesse movimento de prosperidade aqui. Mas antes, né, a gente traz a energia aqui, ó, da Kali, né? Que ela fala aqui, né, que você caminhar por desconhecido, quando você for descaminhar, quando você for chegar a um ponto, né, de você encaminhar por desconhecido, você tomar uma decisão, por exemplo, de desconexão, que você não sabe o que vai acontecer a partir daí, a Kali, ela vem para dizer para você não ter medo, tá? Aqui ela fala para você não ter medo. Ela pode representar o caos também, né?
Mas existe o caos é o quê? É você fazer um movimento de transformação. E para transformação a gente precisa movimentar muitas coisas, de tirar coisas do caminho. Para vir o quê? A calmaria, né? Vem a calmaria, vem o despertar e vem a abertura para coisas novas. Então aqui ela pede para que você entre nesse movimento de você se lançar para o desconhecido sem você ter medo. E a lua minguante, ela fala para você se interiorizar, tá? A lua minguante, ela é uma lua mais reflexiva, é uma lua onde a gente faz as limpezas, onde a gente faz os nossos movimentos de proteção, de banimento, né? Dentro da magia natural, né? Da bruxaria natural, a gente trabalha essas questões nas luas minguantes e as luas negras, né? Principalmente, que são as 3 últimas luas minguantes. Os 3 últimos dias de lua minguante são consideradas lua negra. Ela carrega uma energia mais potente, onde se você fizer banhos de limpeza, suas preces, né, para proteção, para banimento, seus banhos, seus feitiços, né, também que é os bruxones que gostam também de acender suas velas, de fazer seus rituais, suas queimas no caldeirão, enfim, ou até escrever uma carta para você. É um movimento que eu sempre falo, né, a lua minguante, ela é muito legal para você colocar para fora. E também um movimento de agradecimento. Aqui falam, né, para você contar suas bênçãos, mas conte isso como se já tivesse acontecido com você. Então, quando você escreve uma carta para você, por exemplo, dentro desse período de lua minguante, por exemplo, você entra no movimento de gratidão. Você pede a limpeza e ao mesmo tempo já fala sobre o agradecimento. Quem você é, o que você já realizou. Olha, eu agradeço por ter a limpeza disso na minha vida, porque hoje eu estou trabalhando em tal lugar, eu estou realizando um trabalho autônomo, eu consegui fazer a viagem dos meus sonhos. Hoje eu tenho um relacionamento que eu sempre esperei na minha vida, né? Que eu gostaria de conquistar. Hoje eu me vejo como uma pessoa que eu queria ser, não sei o quê. Enfim, é um movimento de gratidão. A gente agradece, inclusive, o que não chegou ainda pra gente nesse plano, mas num plano temporal ele já existe. Falta aí o despertar. Olha aí, ó. Olha o despertar aí. Bom, aqui também eu já tô com o livro do Léo Lousada, tá certo? Que é um oráculo de bolso, tá? Que são mensagens para o despertar da consciência. Então vamos lá, bruxões. Aqui eu tenho a mensagem para vocês, que é a número 39. E aqui a mensagem diz: o direito de existir. Quem você acredita que precisa se tornar para finalmente merecer existir neste mundo? Ocupe o espaço que já é naturalmente seu desde o nascimento e permita-se ser amado por quem você é, não por quem deseja se tornar. Eu não acabei de falar para vocês? Gente, eu amo o que eu faço. Eu acabei de falar. Entre num movimento aqui que vai rolar um caos, porque você vai precisar cortar coisas, conexões, mas você vai entrar num movimento de prosperidade, de inspiração, de abertura. E é onde você começa um movimento de transformação, mas fazendo uma limpeza do que você não quer mais. E o agradecimento. Então aqui já está dizendo, né? É você se permitir, você estar em estado de recepção. Eu mereço ser amada, eu mereço ter prosperidade. Então, eu tô sentindo aqui que tem bruxones que é bom, ó. Se você não é bruxone, não é da bruxaria natural, não é pagão, não tem problema, não importa as suas crenças. Quando você estiver ali no período de lua minguante, lembre do que eu tô falando. A lua minguante, ela vai começar a semana que vem. Não lembro se é no domingo, não me lembro agora. Mas lá no Instagram, né, no meu Instagram, no @caminho da leoa, lá tem o calendário lunar mensal. Todo mês eu trago o calendário lunar. E ali você consegue ver as datas certas desses ciclos lunares. Então, semana que vem a gente vai entrar no ciclo de lua minguante. Então, essa leitura ela não veio à toa. Já tá te preparando para você chegar lá. Lembra do que eu tô falando. Faz esse movimento. Se você quiser acender uma vela para alguma divindade, para sua mentoria espiritual, faça isso. Se você não é desse feitio, faça suas preces, né? Faça suas orações e escreva a sua carta. A sua carta para o seu eu do futuro.
e pratique um movimento de gratidão, já agradecendo quem você é, o que você conquistou, porque isso vai se materializar nesse plano. Tá certo, bruxões? Então, já agradeço sua presença aqui, sempre sou muito grata por quem tá aqui comigo. E dizer que essas leituras elas são especiais. Toda semana eu trago essas leituras, então acompanhem o canal, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho para as notificações. Tem vários vídeos lá já para vocês assistirem. Os vídeos são atemporais, então não importa se eu falo um tempo. Sentiu a atração pela leitura? Tem algo para você. Se trata disso, tá certo? E já peço para você também me seguir no Instagram, no @ocaminhodaleoa. Lá eu trago mensagens de autoconhecimento e também trabalhos oraculares ali e outras coisas mais. E para você também que gosta de leituras oraculares, quer a sua leitura canalizada com a sua energia, eu também faço esse tipo de leitura. Faço um trabalho de arcano pessoal. O arcano pessoal ele é um e-book criado especialmente para você, trazendo os arquétipos do tarô dentro dos seus caminhos de vida. Então, ali vai mostrar desafios, habilidades, dons que você pode despertar e também o arquétipo que representa a sua missão de vida, tá? Para você entender se você tá no caminho certo, se você tá seguindo uma jornada, né, um caminho certo que tá fazendo você seguir sua missão de vida. O arcano pessoal, ele tá equivalente ali ao mapa astral da astrologia, ao mapa numerológico da numerologia. Então, dentro da sabedoria dos arcanos maiores do tarô, nós temos o arcano pessoal. Esse é um trabalho especial que eu faço, tá? Personalizado para você. E você pode ler ele na sua vida toda. Durante todo o período da sua vida, você pode ir lá, reler. Eu também trago um bônus também, que eu trago informações principais também de astrologia para você. E também trago uma parte de numerologia também, tá? Inclusive o ano pessoal, que é um bônus que eu trago para quem tá aqui. Tanto o arcano pessoal, tanto com os saberes da numerologia, tá certo? O ano pessoal que vai reger ali o seu ano, inclusive também o arcano pessoal. O arcano anual, no caso. Aí seria a parte de numerologia, o seu número que rege o ano pessoal e o arcano que vai reger também o seu ano pessoal. Tá certo, bruxões? E também para quem quer trabalhar suas energias, limpar o seu campo energético, para você desbloquear, né? Limpar coisas de outras vidas, dessa vida, coisas que estão travando os seus caminhos e quer trazer um caminho de prosperidade, cuidar da sua saúde física, mental, energética, né? Esse trabalho pode ser feito através da terapia de radiestesia radiônica. Eu ofereço esse tipo de terapia e vai ser um prazer atender você que está me assistindo. Tá certo, bruxones? Então, para leituras particulares, para arcano pessoal e também para o trabalho de terapia de radiestesia radiônica, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Sou eu mesma que atendo vocês e vai ser um prazer. Tá certo, puxões? Então é isso. Um grande beijo para você que está me assistindo. Desejo uma ótima semana, muita prosperidade nos seus caminhos e beijo. Até a próxima.